Esse é o Pode Terror número 13 e vamos falar sobre o RPG do Call of Cthulhu, lançado pela Chaosium. Eu falei certo o nome dela? Chaosium? Alguém me corrige. Olha, a pronúncia não é o meu forte. Chaosium. Chaosium, 1981. O primeiro jogo foi lançado em 1981. Exatamente. Eita ferro. Exatamente. E estamos aqui com o nosso convidado, especialíssimo, mestre, um mega supremo, Andrei Fernandes, lá do Mundo Freak Podcast. Olha, esse foi ataque de oportunidade. Pensei que você fosse introduzir outra pessoa. Eu sei. Não sei o que eu falei, quem? Eduardo Spohr? Não. Andrei, tudo bem, querido? Sou mestre da minha casa. E aí, pessoal? Vamos aqui falar um pouquinho mais sobre Lovecraft, né? E também invocando também os próximos temas envolvendo este autor, né? Que eu posso dizer que é profundo. Rafael Jacaúna lá do Mundo Freak também, sempre sequestro. Tudo bem, Rafael? E aí? beleza? Pô, essa gravação, né, cara? Ainda bem que foi pra essa semana, porque quem não queria gravar esse programa? Você ficou pensando em comprar um leitor de livro novo ou fralda, né? É sempre um dilema. Pois é, cara. Eu acabei tendo que optar pelas fraldas, né? Sabe como eu comprei? Aliás, fralda não, comprei uma máquina de lavar pra roupa de criança, cara. É exatamente isso. Eu vou demorar pra ser pai. Estamos aqui também com Bruno Dias. E aí, gente, tudo bem? Tô sempre aí. Obrigado de novo pelo convite aí, Fernando. Pô, valeu mesmo. Nada, cara. Estamos aí. E Rodney Rosa, que também é o fixo nosso faz tudo do Pode Terror. E aí, galera, tudo bem? Boa noite aí. Mais uma vez, mais um podcast aí gravando. Vamos lá, vamos gravar isso aí. Você viu que até a voz dele mudou, né? Na hora da apresentação. O cara... É. Olha só. Ninguém precisa saber que minha voz não é tão grave assim, rapaz. E estamos todos aqui honrados em receber a nossa presença de um convidado muito especial, Eduardo Spohr. A honra é minha, cara. Retribuindo aí a visita, você que sempre visita, não só eu, mas como a galera toda aí nos tardes de eventos e tudo mais. Porra, então tô aqui, né, fazendo o contrário, visitando vocês aí, porra. Cara, muito obrigado, muito obrigado. Foi ótimo que você aceitou o convite, é um tema de bastante interesse nosso, né, de todo mundo aqui presente, que é o Lovecraft. A gente acompanhou as séries lá do Nerdcast, quando falava sobre o assunto. Depois, no seu podcast, a gente escutou lá o episódio de vocês falando sobre Lovecraft e o extra, né, tem um extrazinho depois gravado, falando sobre mais coisa. É um autor que tá engraçado, ele tá ganhando uma força agora, né, cada vez mais, né? Depois de 100 anos quase aí, o cara tá ganhando uma força bem interessante mesmo, cara. E tem muita coisa vindo por aí, tem jogos de tabuleiro, tem livros, tem filme, tem muita coisa surgindo por aí. Agora vamos para a leitura dos comentários e recados do episódio 12 do Pode Terror, que foi sobre Corpse Party. Se você não quiser ouvir, pule para 10 minutos e 45 segundos. Rodney Rosa, lê pra gente o primeiro comentário do Salem Filho. Salem não, né? Salem. Salem? Cara do capeta. Salem Filho comentou aqui. No episódio anterior, vocês falaram sobre Corpse Party. De forma bem rápida, mas suficiente para informar que existia ovos do jogo e como havia jogado, fui vê-los e achei sensacional. O clima, o gore, resumindo tudo. O jogo do PSP que joguei foi o Book of Shadows e achei o enredo excelente. Mas a jogabilidade é totalmente diferente do estilo do feito da RPG Maker. São mais chapadas que interagem e tal. Não tem jeito. A RPG Maker é aquela parada. É o modo que você tem de fazer algo que você escreveu realidade, não é a parada perfeita, jogo ideal, assim, né? Não chega nem a ser um jogo indie, porque os jogos indie são bonitos hoje em dia, né? Mas é o que tem, é o que fez ele crescer e ficar famoso. O jogo é legal, a história é boa. Ele também comentou que ele ouviu sobre o Corpse Party no episódio 11, sobre a história do Survivor Horror. A gente dá uma comentário rápida, só que a gente falou no 12 um episódio inteiro sobre o Corpse Party. E o Book of Shadows, ele não é mais um adventure, ele é totalmente text, aquele drama. É só texto, exploração, alguma coisa de point click, mas é só texto e você escolhe opções. Você não tem mais possibilidade de mexer os bonequinhos. E por isso que foi tão diferente pra ele. O segundo jogo da série é assim. Eu gosto de point and click pra caralho, joguei muito quando era novo. E a gente precisa fazer um episódio sobre o Corpse Party 2 logo. Fernando Lobo comentou o seguinte: mais um ótimo podcast. Não joguei Corpse Party ainda, mas dá pra ter uma ideia do clima que é o jogo, pois muitas obras japonesas seguem esse estilo. Acredito que jogos nesse estilo nos causam um maior impacto, até mesmo por ser de uma cultura diferente da que estamos acostumados. E o impacto é maior, nos deixando mais incomodados como o tema é tratado. Infelizmente não tenho PSP, mas vou procurar a versão original pra jogar, com certeza. Grande abraço a todos. Senhor Fernando, eu recomendei no podcast, nos comentários, e estou recomendando pra todo mundo. Assiste os ovos. Acho que esse primeiro jogo foi uma tentativa, foi um formato que funcionou melhor pro Japão do que pro Ocidente, e é um pouco cansativo. Então eu recomendaria você assistir logo os ovos, são 2 horas, 4 capítulos de meia hora cada um, que você já entra na história e já parte logo pro segundo jogo. O terceiro jogo
jogo que é pra PS Vita, que eu tô louco pra dar uma olhada, não saiu nos Estados Unidos ainda, mas ele é todo 3D e eu tô muito ansioso para ver. Essa relação de cultura, não sei, eu não tô sendo babaca, mas eu vejo coisa japonesa desde novo e leio coisa japonesa desde novo e ouço música japonesa desde novo. E quando eu digo música japonesa, nessas músicas malucas não, é tipo, música de verdade. Eu sempre joguei JRPG, né, RPG japonês. Pra mim é normal, eu tô acostumado, mas pra quem não tá acostumado, realmente acaba sendo diferente. Acho que a grande maioria, né? Pra mim, quando eu pego um RPG, na verdade, mais americanizado, algo do tipo, eu até acho legal, assim, óbvio, aí eu acho, na verdade, até mais estranho, porque eu me acostumei tanto com os japoneses, como eles lidam com as coisas, né, a maldade e a bondade, eles vêm de um modo diferente, as coisas, eles pensam diferente do resto do mundo, basicamente. Eu acho legal, mas pra quem não tá acostumado, é diferente, mas como o Fernando falou, assiste os ovos, vale muito a pena. Então, Felipe Amaral. Eu tenho um amigo chamado Felipe Amaral. É você, Felipe Amaral? Não sei, mas vamos ver aqui. Parabéns pelo maravilhoso podcast. Eu conheci apenas o OVA do Corpse Party e, sinceramente, nunca gostei, pois é muito monótono e com poucos sustos. Por outro lado, a temática do jogo é extremamente atraente, um típico RPG. Estou muito feliz pela volta do Pod Terror e aguardando ansiosamente por mais episódios. Espero ouvir falar mais sobre jogos como Silent Hill, Outlast, Dreadout, The Vanish of Ethan Carter, Amnesia, Doorways, The Underworld, Lone Survivor e muitos outros. Um abraço pra todos. Bom, como a gente falou, Corpse Party, né? Ele é desse modo japonês monótono, com pouco susto, é mais atmosférico e envolvente do que rápido e assustado, né? Então é uma parada que é 880. Realmente você gosta, você não gosta, não tem um meio termo nesse jogo. E você viu que ele listou pra gente uma porrada de jogos, tem episódios pra caramba pra fazer ainda. Eu acho que você ia gostar muito desse The Vanishing of Ethan Carter. Esse Ethan Carter eu não conheço, tem que ver. Que tá pra lançar pra PlayStation 4 agora, nesse ano. Vou ler o comentário do All Might. Mais um jogo que vai pra minha lista. Só não sei como vou arranjar tempo pra jogar. Pra PSP, é portátil, você joga na rua, no ônibus, no chuveiro. Brincadeira. Não, pode não, cara. Não pode jogar não. Nem no metrô. Acabou de sair um vídeo aqui no Rio de Janeiro, um arrastão que teve no metrô. Os caras armados assaltando todo mundo dentro do metrô, onde tem um monte de segurança. Meu Deus do céu. Louco, né? Mas então joga em casa, joga no trabalho, não joga na rua não. Continuando, episódio muito interessante, inclusive pela narração no início. Desde já aceito o convite para participar, será um prazer. Abraço. A narração do início é uma coisa que eu acabo me divertindo um pouco em fazer, porque eu não sei porquê, eu sinto falta dessas dramatizaçõezinhas e introduçõezinhas um pouquinho mais produzidas. Eu até peço um feedback de vocês pra eu saber se eu continuo ou não com essas introduções. Eu pulo. Show de bola, então. Não, eu acho maneiro. É muito bom. Tem muita gente que acha maneiro, mas tipo assim, eu sou uma pessoa que ouço tudo num podcast, mas sempre quando tem dramatização de alguma coisa, eu... Lembra aquela época que o Nerdcast lançou aquele... Ah, lembro. Com Guilherme Briggs. Até eu ouvi porque era pequeno, mas tipo assim, eu acho um saco. Entendi. Eu não consigo ouvir audiobook porque eu acho um saco, eu acho monótono. Audiobook não é pra todo mundo mesmo, não. Podcast não é pra todo mundo, né? Vamos começar por aí. Olha só, Elite. Olha só. Ai, não é pra todo mundo. Ai. Desculpa, cara. Quem escuta pós-terror é superior. São pessoas superiores. Isso. Então vocês indiquem pra mais pessoas serem superiores que nem vocês. Exatamente. Pra todo mundo ouvir. Vamos lá, mensagens por e-mail. Nossa primeira mensagem por e-mail aqui foi da Larissa Shevanko. Shevanko ou Shewanko, é um dos dois, provavelmente. Shevanko, eu acho. Shevanko, provavelmente. Deve ser russo. Shevanko. Boa tarde. Comecei a ouvir o podcast de vocês hoje pela manhã e simplesmente adorei. Parabéns pelo trabalho. Posso ser um tipo folgada, uma sugestão? Vocês poderiam falar sobre o jogo Rule of Rose? Olha, é um ótimo jogo de terror psicológico. Obrigado pela atenção e parabéns pelo excelente trabalho. Rule of Rose, quero muito jogar. Eu lembro que ter pego esse jogo quando eu tinha Play 2 e joguei um pouquinho só e parei no início. E eu sempre tive vontade de voltar nele. Rule of Rose é um daqueles jogos que eu sempre falo que eu comprei na banca de jornal procurando por jogos como Resident Evil. Eu chegava pro cara e via, o que tem de aquele jogo de Resident Evil? Aí tinha várias capas. Aí eu pegava as capas que eram mais maneiras, tá ligado? A Rule of Rose tinha uma capa maneiraça, assim, vermelha. Só que eu não joguei direito, eu joguei pouco. Praticamente todos os jogos do Play 12 eu joguei até o final. Eu costumo jogar até o final, diferente do Fernando. Mas eu confesso que esse eu não cheguei até o final. Eu deveria jogar de novo, porque eu realmente não sei, eu não lembro nada da história desse jogo. A gente vai ter que jogar mesmo pra poder gravar um episódio sobre ele e ele tá na nossa lista de episódios sugeridos. Beleza, obrigado pelo e-mail, Larissa. Ouvintes femininas, por favor, se manifestem. A gente quer saber mais sobre o público que está nos ouvindo. Yuri Ramos mandou um e-mail pra gente. Queria só agradecer e elogiar o pessoal pelo trabalho. Esse último Pod Terror ficou fantástico. Quando citaram o maker do CDZ, dos Cavaleiros do Zodíaco, fizeram eu lembrar uma parte da minha infância que eu tinha esquecido. Estou ansioso esperando o próximo podcast. Abraço a todos, valeu, falou. Cara, Cavaleiros do Zodíaco pegou muita gente, né, na infância, e aquela saga da Hilda, que o RPG Maker foi baseado. Saga de Asgard. Isso. Cara, quando o Seiya veste a armadura de Odin, nossa, eu lembro que foi explosão de cabeça. Ainda mais quando lançou o bonequinho dele, se lembra do bonequinho?
bonequinho com a armadura de Odin? Todo mundo se gabava porque tinha essa porra? Eu não lembro disso. Sério? Desculpa. A gente vai parar pra ver essas coisas assim, né? Tem muito jogo, tá? Cavaleiros do Zodíaco não tem nada a ver com terror, né? Mas acaba a gente comentando várias coisas de quando a gente era novo, né? Eu acho isso legal. A gente fala dos jogos atuais também, mas eu acho legal que o pessoal se identifica assim quando tem essas coisas pequenas, que a gente era todo nerd quando era pequeno, a gente acha que a gente foi o único vendo aquilo, porque a maioria dos meus amigos tipo, do colégio não conheciam essa merda. Lógico. Eu via sozinho, jogava sozinho, eu falava, ninguém conhecia. Aí quando você fala sobre isso, com pessoas já do tipo, eu sei que você conhece, a gente conversa, a gente não cresceu junto. A gente foi amigo depois de adolescente. Mas você vê, tem gente que também que nem a gente fez a mesma coisa, sabe? Eu acho mó legal, tipo, eu não me sinto sozinho no mundo, tá ligado? É muito isso, ainda mais quando você escuta isso num podcast, que você acaba gostando. E assim, é um tema tão específico que a gente aborda, né? Mesmo assim, a gente acaba pulando por várias coisas. Vocês vão ter uma ideia disso nesse episódio agora com o Eduardo Spor, que a gente fala sobre tudo, sobre RPG, sobre como a gente começou a jogar RPG. Eu vou guardar a surpresa pra vocês ouvirem agora no episódio. Tio Spor aí, mandando ver no podcast. E quem sabe ele participa com a gente em algum outro episódio, quem sabe, né? Vamos falar sobre o RPG do Call of Cthulhu, que muita gente aí jogou, e esse é pode ter o número 13, começa agora. Reed, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. The car's parked in the city square. The top floor. It's just a hunch, but I don't think he's after me, because he is after you. Even when I change the bandages, the blood and pus just start oozing. Why don't I press it? A coisa mais misericordiosa do mundo, acho eu, é a incapacidade da mente humana correlacionar tudo que ela contém. Vivemos em uma plácida ilha de ignorância em meio a mares tenebrosos de infinidade, e não estávamos destinados a chegar tão longe. As ciências, cada uma puxando para o seu próprio lado, nos causaram poucos danos até agora. Mas algum dia a junção das peças do conhecimento disperso descortinará visões tão terríveis da realidade e de nossa pavorosa posição dentro dela, que só nos restará enlouquecer com a revelação ou fugir da iluminação mortal para a paz e a segurança de uma nova idade das trevas. Ao alto desses aparentes hieroglifos, havia uma figura com finalidade evidentemente decorativa. Embora seu estilo impressionista prejudicasse a formação de uma ideia muito precisa da natureza. Parecia uma espécie de monstro, ou símbolo representando um monstro, cuja forma só poderia ter sido concebida por uma fantasia mórbida. Se digo que minha imaginação tanto extravagante forjou imagens simultâneas de um polvo, um dragão e uma caricatura humana, eu não estaria sendo infiel ao espírito da coisa. Uma cabeça carnuda e tentaculada coroava um corpo grotesco, coberto de escamas, com asas rudimentares, mas era o contorno geral do conjunto que o tornava mais aterrorizante. Por trás da figura havia a vaga sugestão de uma paisagem arquitetônica ciclópica. Considerei tudo de que o universo dispõe para conter o horror, e mesmo os céus da primavera e as flores do verão serão, para sempre, veneno para mim. Mas não creio que minha vida dure muito. Assim como meu tio se foi, como o pobre Johansson se foi, eu irei. Sei demais, e o culto ainda vive. Cthulhu ainda vive, também, imagino, naquele abismo de pedra que o abrigou desde que o sol era jovem. Sua maldita cidade está novamente submersa, pois o vigilante navegou até o local depois da tormenta de abril. Mas seus agentes em terra ainda urram, cabriolam e matam em torno de monólitos corados por ídolos em locais desertos. Ele deve ter sido apanhado pelo afundamento, enquanto estava dentro do seu abismo negro. Senão, o mundo estaria agora gritando de pavor e loucura. Quem conhecerá o fim? Aquilo que emergiu pode afundar, e o que afundou pode emergir. A repugnância espera e sonha nas profundezas, e a podridão se espalha sobre as precárias cidades dos homens. Chegará um momento, mas não devo e não posso pensar. Deixe-me rezar para que, se não sobreviver a esse manuscrito, meus executores testamentários coloquem a cautela à frente da audácia e cuidem que ele não chegue a outros olhos. Eu queria começar esse episódio jogando logo uma bomba, a merda do ventilador logo, porque eu acho importante começar com uma polêmica. Eu nunca joguei RPG na minha vida. Isso não é realmente muito polêmico, né? Que eu acho que 95% da população mundial não deve ter nunca jogado, né? Cara, é estranho. O Andrei tá falando isso porque o Andrei também não joga. Olha só. Não, eu não jogo, eu já joguei, mas eu não jogo muito, né? Eu nunca joguei. Eu nunca joguei. Simples assim. A última vez que eu joguei RPG foi no meu último ano do colégio. Tava no terceiro ano do colégio. Foi a última vez que eu joguei. Né? Todo mundo saiu do colégio, cada um foi pra um canto, foi fazer uma faculdade diferente, se separou. Então, de papel, RPG de papel, eu nunca mais joguei. Quem é mais velho, assim, quem é mais veterano no RPG é com certeza o Eduardo e o Rafael
já com o Uno. Eu acho que mais velho eu sou, né? Não sei se não é RPG. O Eduardo deve jogar há mais tempo. Eu jogo desde os 13 anos, eu tô com 28. Olha aí. Uma quantidade legal de tempo. Eu comecei jogando D&D, depois passei a jogar D&D, Vampire, Holy Master. E jogo até hoje, cara. Agora, inclusive, tô começando a jogar a 5ª edição do Dungeons and Dragons aí que saiu. Tá mó frisson, tá bem maneiro. Gostaria de jogar, mas não tenho dinheiro pra comprar os livros. Olha, cara, realmente não é barato, sabia? O Players lá, eu pedi na Amazon, deu R$95. Não é muito barato não, cara. O preço dos livros, né? Só que o momento não é propício pra comprá-los. Isso aí. É livros ou fraldas, né? Não, as fraldas já estão compradas, cara. O bebê nasce e aparece tanta coisa pra você comprar que não tinha na lista prévia, sabe? É um pesadelo. É que nem obra, né? É que nem obra. Você tem que calcular o dobro de tempo e o dobro de dinheiro, o triplo, né? Exatamente. Mas, Rafael, tu tá de bobeira. Pô. Você compra o 5ª edição, aí lançou a 6ª, você já usa aquele papel já pra limpar, né? Já fica... Ótima saída. Dá pra fazer a gambiarra aí, filho. Compra da 4ª edição, pode já desde já. Como desde que foi lançada, né? Eu já tenho toda a 4ª edição. Tenho uns 7 livros da 4ª edição. Olha aí. Então, pronto, já tá pronto, cara. Cthulhu, 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 Cthulhu. Eu acho que quem começa a jogar RPG não começa, obviamente, pelo Call of Cthulhu. Eu, com certeza, nunca ouvi falar sobre RPG Call of Cthulhu sem falar sobre, sei lá, D20, AD&D, outros sistemas mais famosos e tudo mais. Eu vou meter o B dele aqui rapidamente, porque, assim, é isso que você tá falando, eu acho que é bem verdade. Eu não tenho tanta experiência de RPG, eu já joguei bastante por uma pessoa comum, né? Não sou tão viciado como uma pessoa comum, Rafael, a gente é sobrenatural, né? Exato, né? Eu joguei de vez em quando pra me divertir e tal. Só que eu imagino que muita coisa dentro do universo de Lovecraft não deve ser muito legal para a maioria dos jogadores de RPG, porque além da interpretação, você tem muito aquele lance de ação, né? Daquelas roladas de dados desenfreados, enquanto que em todos os jogos de Lovecraft, e assim também como no RPG de mesa, você meio que tem um lance de interpretação, né? De mistério. Eu imagino que seja um jogo muito mais parado, um jogo muito mais lento de você narrar, não tenha tanta batalha assim. Até porque se tiver muita batalha, acaba nem envolvendo muito Lovecraft, né? Acaba fugindo um pouco da temática. Eu acho que tá mais pra uma parte meio investigativa e puxando mais pra, como você falou, a parte de interpretação mesmo, justamente pra dar um foco naquela parte de terror psicológico e tudo mais que tem muito no livro dele, do Lovecraft, né? Exatamente. Na verdade, eu fico muito surpreso como a temática do Lovecraft, ele se adapta perfeitamente pra esse tipo de situação de mídia, né? Seja o jogo de RPG, seja o board game. Talvez nos videogames não deu tanto certo ainda, mas a gente vai ter futuros jogos sobre isso. Mas o board game e o RPG, eles casaram perfeitamente com toda a história, com todo o lore do Cthulhu Myth. Eu vou falar uma frase que eu já falei no outro pod terror. Isso vai virar uma camisa nossa ainda um dia. O Lovecraft tá pro RPG como o Sebastian Bach tá pro metal. As coisas que ele escreveu são perfeitas pra você adaptar pro RPG. Esse cara escreveu pensando que essa parada ia virar RPG um dia, cara, é tão perfeito que é. O Gabriel da Galápagos falou isso, né? Sobre a aderência do tema a um jogo, a um formato e tal. E o Lovecraft tem isso, cara. Ele criou um formato, né, de contos que você consegue fazer uma ligação entre eles de alguma forma, né? Seja pelo estilo, seja pelos pequenos elementos que ele repete. Fica muito mais livre pra você criar em cima depois, você criar vários contos ligando eles em pequenas coisas. Pô, eu acho que isso aí, cara, é bem que a essência do Lovecraft, quando ele era vivo, na verdade, embora tenha toda aquela coisa dos direitos autorais e tal, ele realmente tinha uma ideia, não sei se talvez os ouvintes saibam disso, ele tinha uma ideia de realmente estimular, era uma ideia, na verdade, não só dele, mas de muitos escritores pulp, de estimular que outros escritores, cara, escrevessem sobre aqueles monstros, ou sobre o Necronomicon, sobre coisas que ele criou, quase como se fosse um open source. Uhum. Na verdade, assim, os livros, né, o texto tem direito autoral, o texto. Pois é, hoje em dia tá tudo em domínio público. Sim. Ok. Mas, digamos, na década de 40, tu não podia pegar, por exemplo, publicar um texto do cara, o texto estava com direito autoral pra editora lá. Beleza. Uhum. No entanto, o universo dele sempre foi um open source. Era uma coisa que ele realmente, ele queria que fosse isso. Estimulava outros autores a escreverem sobre o Necronomicon, a escreverem sobre o Cthulhu, sobre o Great Cthulhu e tal. Tanto é que muitos caras fizeram isso depois dele. Isso é muito, muito bacana, é muito maneiro, né? Porque você pode criar em cima mesmo, e se você quiser criar uma aventura de RPG e você escrever essa aventura, qualquer coisa, ele, se estivesse vivo, gostaria disso, sacou? Era a proposta dele, sempre foi. Então isso que eu acho maneiro. E tem também as limitações daquela época, né? Ele escrevia muito por cartas, né? Então você tinha uma limitação ali de espaço, e ele gostava mais dessas histórias, ele conseguia pensar melhor nessas histórias que cabiam em cartas, em pequenos folhetins.
boletins e podiam ser veiculados em revistas e foi o lado que ele seguiu, né? Era a mídia dele, né? A mídia dele era a revista, né? Era, não vou dizer difícil, tá? Assim, mas eu vou dizer assim, que era a mídia em que ele se encaixou, aquela mídia pulp, né? As revistas pulp você tinha contos, na verdade, né? Tinha como você publicar um livro numa revista, vamos dizer assim, era uma coisa meio estranha. Aí eu já não sei se foi uma coisa que ele se encaixou a isso, a esse meio, ou se o meio se encaixou, caiu bem as coisas dele, né? Eu não saberia te dizer. Até porque Lovecraft, ele pelo que a gente consegue entender, tanto pelas cartas quanto pelo próprio trabalho dele, ele era também um autor muito experimental. Primeiro porque ele estava desbravando conceitos bastante novos, assim, que misturavam as áreas que ele gostava, né? De astronomia e por aí vai. E por isso, talvez também seja um pouco bom de encaixar, porque é uma mitologia que ela não é uma mitologia presa, é uma mitologia completamente solta. Você tem lá os Elder Gods, né? Você tem lá as Dreamlands. Dá muito pano pra manga, acho que a gente pode dizer assim, né? Digo mais, assim, por que ela é solta? Porque tudo aquelas coisas que as pessoas vislumbram lá, do sobrenatural, se tu pensar assim bem friamente, cara, pode ser que aquilo inclusive não exista. Nada daquilo exista. Pode ser uma loucura do cara. Exato. Então você faz o que você quiser, meu irmão. Sabe? Tipo, se você quiser se contradizer. Porque na verdade essa normatização quem fez depois foi o próprio RPG que a gente tá falando aqui e tudo mais, que deu essa sistematizada. Mas se entrar nas histórias do Lovecraft, você vê que, pô, cara, ninguém sabe o que é exatamente. Ele dá margem pra qualquer tipo de especulação, interpretação, etc. Você pode fazer do jeito, digamos, você pode entender, tipo, por exemplo, sei lá, tal deus é bom, tal deus é mau, ou coisas do gênero, entendeu? Por exemplo, vocês aqui conhecem o Novo Mundo das Trevas, o novo cenário de storytelling? Sim, eu tenho o livro aqui. Por exemplo, o livro básico dele, né, o que é pra você jogar com humanos e tal, ele deixa muito esse cenário de Lovecraft mesmo, porque ele diz que você pode colocar o que você quiser no cenário, você tá livre pra fazer o que você quiser, você não tem que seguir nenhuma regra de monstros, vampiros, lobisomens, magos. Essas criaturas podem ou não existir, você pode colocar demônios, anjos, criaturas sobrenaturais, do que você quiser. O cenário é mais voltado pra esse terror, né, isso que o Eduardo falou, dele deixar aberto pra outros autores, pra outros escritores fazer, é justamente o que o Mundo das Trevas, esse novo cenário, tentou fazer um pouquinho. Você consegue fazer um jogo totalmente voltado pro terror psicológico jogando storytelling, esse sistema, sabe? Só queria complementar também, é que não só a própria mitologia do cara precisa ser utilizada, mas também o conceito dele é um conceito muito abrangente, algo que remete a muito ele, assim. Então, assim, às vezes você pode criar uma história em que não cite nenhum dos elementos da mitologia, Necronomicon, Cthulhu, Dagon, você não precisa citar nada disso, mas só de você colocar todo aquele conceito, daquele mistério, né, daquela coisa investigativa, do conceito da loucura, você misturar um pouco desses elementos e acabar fazendo uma narrativa próxima a ele, você consegue notar isso muito fácil. É igual pegar aqui exemplo, o Hellboy. Eu tinha uma amiga que ela não conhece muito da história de Lovecraft, conhece um pouco Cthulhu, porque hoje em dia ele já tá na cultura pop, né? Só que no final do Hellboy, ela acreditava que aquele era o Cthulhu. E em nenhum momento Cthulhu é mencionado, ou qualquer coisa Lovecraftiana é mencionada dentro de Hellboy, apesar de ter muitos elementos que puxam, remetem muito a esse conceito do cara. E a gente pode puxar isso pra onde? Por exemplo, o Anjo da Morte, né, do Eduardo Spohr, você tem o começo do livro, você tem uma parte logo após o dia D, né, uma pequena missão, não vou dar muito spoiler aqui, que é relacionada a uma missão começo do livro. É o começo do livro. E, cara, aquilo ali é muito Lovecraft. E tu saca a referência, agora o autor pode aqui agora dar na minha cara e falar que não é nada, mas se der tudo certo, ele vai concordar comigo, né, mas é muito interessante isso, que você pode não mencionar nada dos elementos, o cara não tem um Silmarillion, né, não dita as regras, mas ele tem ali um estilo, um feeling que você consegue sentir com certeza. Sem querer fazer o jabá, só respondendo ao Andrei, com certeza tem todos os meus livros, tem alguma coisa do Lovecraft e do próximo aí vai ter mais do que vocês pensam. Mas deixa eu falar uma coisa interessante, já que a gente tá falando de RPG, tava então ontem fazendo ficha de 5ª edição, né, como tá falando aqui do D&D, né, e cara, a parada tá tão entranhada na cultura popular, a parada do Lovecraft, que tem uma classe lá, na verdade não é bem nova, uma classe que foi incorporada chamada Warlock, que é tipo um bruxo. É diferente das outras classes de Magic User, porque, por exemplo, o Wizards, ele na verdade pega a magia dele estudando, ele estuda aquelas fórmulas e aprende a lançar. E enquanto o Warlock, na verdade, ele faz um pacto com uma criatura. E aí tu tem lá com que criatura você pode fazer um pacto, e cada criatura que você escolher, cada tipo de criatura, o teu Warlock vai por trilhas diferentes, entendeu? Então, por exemplo, aí tem 3 criaturas. Tem uma que é Fey, né, que é tipo fazer pacto com um espírito de fada, qualquer coisa assim. O outro é Fiend, né, que é demônio, né, aquele demônio clássico. E o outro é Great Old Ones. Você pode fazer um pacto com uma criatura do Cthulhu jogando D&D. Os caras já botaram lá. Aí tem um exemplo de criaturas, na verdade não é só o Cthulhu, são qualquer criaturas
alienígenas. Aí dão um exemplo de várias criaturas que já aparecem na cultura popular e tudo mais, inclusive Great Cthulhu, escrito no livro, cara, sabe? E isso é muito foda. Você vê, tá lá, você pode fazer o pacto. Aí óbvio que o mestre vai dizer assim, né? Esse não faz parte do panteão, do meu mundo e tudo mais, mas tá lá disponível pra você. O cara pode cortar, né? Mas assim, é a maneira como isso tá tão entranhado na cultura popular, cara, que fico realmente impressionado como é que o cara, né, era um cara do interior lá, é um cara meio estranho do interior, de uma cidade pequenininha lá no norte da Nova Inglaterra, né, que é nos Estados Unidos, pra quem não sabe, né? E o cara conseguiu chegar a esse ponto, cara. Quase tudo que se escreve de terror hoje em dia, então isso até é um estímulo aí. O André participou do meu curso, né, de literatura, a gente falava muito isso lá, assim, até um estímulo da galera que fala, não, eu sou um cara que não tenho nada e não vou conseguir nunca chegar a lugar nenhum. Quer dizer, esse pensamento é muito errado. Você correndo atrás, você consegue, né? Sem querer levar a conversa pra outro lado. Mas quando eu lembro do Lovecraft, eu lembro muito disso, cara. Um cara que não era nada, cara. Um cara mínimo, e o cara hoje em dia toma esse tamanho todo, né? Que a gente vê. E me faz pensar também quantos Lovecrafts a gente já não deixou de descobrir por, sei lá, falta de atenção às vezes, ou porque o cara não teve... Não foi publicado, de repente, né? Tava no interior, em algum canto. De repente o cara desistiu, sabe? Isso que eu fico muito bolado. O cara não perseverou. Stephen King foi quase um desse, né? Que quase não saiu do anonimato. Deu sorte quase por causa da mulher dele, né? Foi a esposa dele, né? Sim, foi a esposa dele que pegou o manuscrito e falou assim, vai atrás dessa porra, maluco. E aí o cara foi, entendeu? Exato. Realmente. Se não fosse, o Stephen King não tava aí, então... Cthulhu. Outra coisa legal que eu acho do Lovecraft é a forma que ele escreve. É muito baseado num estilo que ele... Enfim, ele cresceu lendo esse estilo. Das histórias, dos contos. Mas eu acho que o fato dele escrever sempre em relato é muito poderoso. Ele dá o relato de pessoas que você não sabe se estão 100% lúcidas, 100% malucas. E sempre é uma mistura dos dois, né? Então ele tem liberdade total pra criar coisas que existem e que não existem. Ou que não estão na percepção humana. Ou só estão na percepção quando você perde a razão. Então é muito poderoso, assim, o formato que ele encontrou pra poder contar as histórias que ele queria. Geralmente esse relato, né, como o próprio nome diz, é em primeira pessoa, né, o cara falando. Isso. Assim, e aí não tem vamos dizer assim, como na terceira pessoa, que é o narrador onipotente, né, onipresente e tal. O narrador é fodão lá. Não, o relato é o cara, é a pessoa que presenciou falando. Então, realmente, ele se encaixa muito bem, cara, naquilo que ele tá pretendendo fazer, do que ele pretende fazer, né, que ele faz. E o pessoal achando que Bruxa de Blair era novidade, né? Pois é. Dá uma sensação de veracidade e profundidade ao assunto, né? Não é alguém relatando e vai sair vivo, é alguém que tá relatando e apesar da pessoa sair viva, tu não sabe com que qualidade a mente dela está, né? Se ela saiu inteira ou não, né? Eu posso citar o conto, eu li ontem, eu acho. Eu leio contos de Lovecraft todos os dias, peguei a antologia dele pra ler e tal, igual o Andrei tá fazendo. Se chama O Templo. E esse conto, o Lovecraft descreve, ele conta, né, como se fosse um capitão da marinha alemã, ainda na Primeira Guerra Mundial e tudo mais. Então eles estão num submarino, onde toda a história é contada de uma carta que foi encontrada numa garrafa, enviada por esse submarino. Então a carta conta todo o diário de bordo desse submarino, enquanto eles vão navegando e descendo pro fundo do mar. E coisas absurdas vão acontecendo. Eles vão enlouquecendo, acaba tendo motim, outros destroem equipamentos de bordo, e aí começam a ver coisas estranhas até eles acharem um templo submerso. E aí é loucura total, mas você fica, a todo tempo você fica imaginando cada cena, cada coisa que acontece, e você acredita na história, né? Você acredita, tipo, é realmente possível o cara tá tendo essas visões todas, mesmo que não seja real, assim, você se imagina no lugar dele enlouquecendo num submarino a sei lá quantos metros submerso. Nesse caso, especialmente, né, cara, porque o cara perdendo oxigênio e vai vendo várias paradas que, né, delirando. Ele começa realmente a questionar se tudo aquilo ali que ele tá vendo é verdade ou se é apenas miragem de alucinação na cabeça dele, né? Engraçado que um off-top tem um quadrinho da Marvel que eu lembro que ele é bem recente, né? Que conta uma história do Namor que é exatamente essa pegada. Que são os caras, a arte até bem legal, é uma pegada um pouco mais adulta, um pouco mais novela e tal, não é tanto quadrinho comics mesmo, que são os caras descendo e encarando a lenda do Namor como algo que não existe, né? Um mito, e eles vão descendo e aos poucos eles vão descobrindo a verdade, né? E no final você não sabe se os caras estavam realmente vendo alguma coisa, se aquilo estava interagindo, você sempre tá lá se perguntando se aquilo que aconteceu é real, se não é real, o que eles estão vendo, se estão delirando, é realmente muito legal. Comentando desse tipo de situação, eu nunca vou esquecer o episódio de South Park que o Cartman vira amigo do Cthulhu.
E bota uma camiseta. Ele coloca uma camiseta do Coen Friends. Caralho. É verdade, cara. Muito bom. Mata o Justin Bieber, o cacete. É muito bom. Recomendo, Eduardo, se você não viu, por favor, assista. Já me falaram algumas vezes, eu vou ver assim. É rapidinho, é 20 minutos e é muito engraçado. E o Justin Bieber morre. Vocês também tem que ver o Little Cthulhu, né? No YouTube, não sei se vocês já viram. Little já vi. Isso aí é imperdível, cara. É imperdível. O Lovecraft se revirando no túmulo, né, cara? Eu lembro que tinha um Cthulhu de pelúcia que eu tinha visto uma vez, eu quase comprei, muito bonitinho, cara. Sempre tem. Eu tenho um, cara, que só que não é de pelúcia não, é plástico mesmo, mas é tipo um bonequinho assim, um Cthulhu mais estilizado, mais fofinho assim, não é fofo. SD, né? É esse mesmo. Exatamente. A Chaosium desenvolvia um sistema chamado Basic Role Playing, que era um sistema utilizado por todos os jogos dela. Primeiro foi usado o RuneQuest, só que eles estavam tentando criar uma história de terror, tipo um formato de terror para esse sistema. E a princípio foi criado o Dark Worlds, um jogo que nunca foi publicado pela Chaosium. E logo em seguida, cara, olha só que loucura, o Santi Petersen, o cara que criou Doom, a série Doom de jogos de computador, ele criou um suplemento pro RuneQuest com o tema Dreamlands, do Lovecraft. E a partir daí, eles adaptaram isso e criaram o Call of Cthulhu em 81, que foi o RPG completo. Olha aí, a partir desse suplemento. Doom tem bastante do Lovecraft, né? Muito, né? Você reconhece o Doom, no Doom, vários inimigos. Nando também é cultura. Olha só. Inclusive, uma curiosidade, no Quake 1, o último chefe era Shub-Niggurath. Não sabia. Isso é bem underground. Sério, tem muita coisa do Quake que é baseada mesmo na parte do Lovecraft. Se você pegar o Quake 1 inteiro, tem muita coisa referenciando The Elder Gods, etc. E o último chefe é Shub-Niggurath mesmo. Lançando o Call of Cthulhu, né? Nessa primeira edição de 81, ele não parou mais. De tempos em tempos ele lançava uma revisãozinha, nunca modificando muita coisa. E até a quinta edição, que foi a que saiu no Brasil, por último, eu acho, mudou muita pouca coisa. Muito pouca coisa. Esse é 5.5.6, sempre corrigindo pouquinhas coisas, mas a modificação é sempre adicionando mais elementos para você poder adaptar o jogo a diversos cenários. O jogo também recebeu diversos suplementos, como por exemplo, um suplemento para você jogar em diferentes épocas da história, 1890, 1920, 1990, ele vai navegando por, sei lá, vários cenários e tinha suplementos absurdos, tipo Idade Média, Idade das Trevas, cenários inteiros na Grécia, tudo misturando com o Cthulhu. Isso que eu achei muito legal, assim, com o tempo foi sendo criado. Qual foi a experiência de vocês com o RPG em si? Cara, eu vou te ser sincero que eu nunca joguei Call of Cthulhu RPG. A única oportunidade que eu tive foi quando me convidaram pra tentar fazer a tradução de uma edição anterior que era um grupo brasileiro de fãs que tava começando a traduzir, inclusive liderado por um cara chamado Ian, que infelizmente eu perdi contato, mas eu lembro que, pelo que eu tava participando e tentando traduzir, uma coisa que eu gostei muito, que a gente vai falar depois, era o sistema de sanidade, que era a parte do personagem ficando louco, conforme for passando o jogo. Isso eu achei muito interessante, foi justamente a parte que eu tinha pego pra traduzir. Eu tinha dito que eu nunca tinha jogado, nunca tive prática no RPG de mesa de Call of Cthulhu, só que aí, você conversando, eu me lembrei que eu quase joguei também, olha aí, que foi, cara, no ensino médio, e seria um desastre se eu tivesse jogado de qualquer forma. Eu lembro que tinha saído em uma revista de RPG umas páginas, uma matéria com algumas regras bem básicas de Call of Cthulhu, né? Tem algumas tabelas que são as mesmas do livro atual, assim, e dá alguns itens, né? Dá uma história para onde você consegue começar. Realmente eram muito poucas páginas, eram 7, 8, 10 páginas, assim. Não lembro exatamente qual, se era o Dragon Slayer, acho que não era mais Dragão Brasil, já era bem mais pra frente. E eu quase joguei de verdade, assim, só que como eu nunca tive muitos amigos nerds, né? Eu não sei se isso daria muito certo, né? Mas teve muitos amigos. Olha aí. Olha só. Que absurdo. Então fala aí, Rafael Jacaúna. Vai lá, Rafael. Eu, mais uma vez, né, concordando com a maioria aí, seguindo a maioria, não joguei o Call of Cthulhu, mas eu tinha amigos que narravam histórias de terror. Ele se inspirava no livro que ele lia, que ele tinha de Cthulhu. Eu não entendia muito bem de Cthulhu. Ele explicava assim, é aquele monstro do Hellboy. Aí eu, beleza. Nossa senhora. Tô falando, cara. O cara fez o Cthulhu ali sem falar que é o Cthulhu. Ele falava que eram monstros estranhos, não sei o que. A gente já tinha jogado algumas vezes, ainda usando o sistema do Storytel. Ele adaptou algumas coisas e tal. E quando a gente viu o Hellboy, ele falou, pô, é esse monstro aí, esses monstros aí, esses
vezes monstro meio aquático, meio lagarto, meio gigante, meio poderoso, porra, meio de tudo, né? Um monstro da mente. Então a gente jogava jogos de terror, tinha um sisteminha de medo, né? Que usava força de vontade, aproveitar algumas regras do storytelling e tal, mas o sistema, o jogo próprio, o livro do Call of Cthulhu eu nunca joguei. Rodney, você chegou a ter contato com... Nunca vi, nem joguei, eu só ouço falar. Muito bom, muito bom. Ele tá aqui pra fazer cota, né? Cota pode ter... Não, na época do colégio, no caso, eu ouvi falar depois que já tinha parado muito tempo depois que já tinha parado de jogar RPG, que eu entrei na literatura, comecei a ler livro, que eu comecei a ler sobre Lovecraft, que aí sim eu descobri que tinha os RPGs e tudo mais, todos os jogos de tabuleiro também, mas na época de colégio, na época que eu era novo, nunca tinha nem ouvido falar, só vi depois de, não de velho, mas já grandinho já, com os meus 18 ali, 20 anos, foi quando eu ouvi falar. Você é uma pessoa feliz, Rod, você não pode jogar essas coisas, você vai ficar feliz. Você sabe que só pessoa feliz. Eduardo. Pô, cara, eu, na época que chegou, na verdade, o Vampire, né, os livros da White Wolf aqui no Brasil, começou tipo muita gente a jogar RPG, sabe? Muitas pessoas diferentes e tal, e aí começou, o RPG meio que virou moda. E a gente começou a conhecer muita gente que jogava outros sistemas e também convenção, eu ia nessas convenções, encontros de RPG e tal, e alguém me falou, não lembro quem, dessa... que RPG você joga? Aí a pessoa falou, Cthulhu. Aí eu, caraca, que estranho, eu nunca ouvi falar disso, o nome já é estranho, né? Aí depois eu fui me informar, vi que tinha muita gente que gostava desse RPG e tal. Cara, assim, eu joguei algumas vezes, meu primo, ele mestrava Call of Cthulhu e tal, achava legal, mas assim, eu só fui mestrar muito depois, quando saiu o D20, porque confesso que eu nunca tive muito saco de aprender sistema novo, cara, sabe? Eu dominava bastante o AD&D, o D&D e tal, e também o Vampire, que era um sistema fácil e tal, mas eu nunca tive muito saco de sistema, então eu fiquei meio assim, enfim, mas eu já joguei algumas vezes e jogo até hoje, cara. Meu primo mestra pra mim e pra um grupo assim, a gente joga sempre e é bem legal, assim. Coisa que é um diferencial também, que acho que tudo funciona bem, é fazer aventuras, não campanha, sabe, mas uma aventura fechada lá, como se fosse uma história mesmo. O cara bola uma história como se fosse um conto. Sim. E aí aqueles personagens sobrevivendo ou não, acaba a carreira deles por ali. Isso é muito bom, porque por outro lado a campanha é legal, mas a campanha você fica mó cagada assim, de perder o personagem e tudo mais, sabe? Nessas aventuras solo, você faz o personagem no dia e você age mesmo como aquele personagem correu, o cara corre. Que na campanha, numa campanha de AD&D, tal de D&D, tu acaba forçando um pouco a barra, assim, o que é normal, sabe? Sim. Assim não, vou agir como uma pessoa normal, entendeu, cara? E aí funciona muito bem, pô, me amarro. E até hoje jogo, cara. Entendi. É bem interessante você ver isso que o Eduardo tá falando. Eu imagino que seja até bem interessante você jogar, às vezes, até com personagens já prontos que já acabam se jogando nessa história e você realmente tentar interpretar como você tá tendo ali com essa ótica, sei lá, de um pesquisador, de um arqueólogo, de um policial que tá tentando desvendar um crime, do que basicamente você tentar ser um herói de ação. E assim também por causa dessa jornada com fim, né, que você talvez não prolongue muito mais uma grande sequência de aventuras, porque no final das contas, depois que termina a história, você ou tá morto ou você ficou louco. Não tem outra... Você não se torna o Rambo no mundo de Cthulhu. Não existe isso. Então é um conceito bem interessante de jogar, que muda um pouquinho, como eu falei antes no começo do cast, não é realmente um RPG que todo jogador de RPG talvez gostaria de jogar, né? São conceitos assim um pouco menos na moda, né, de RPG mesmo. O Call of Cthulhu, ele teve altos e baixos desde do primeiro lançamento, né? Porque, pelo que eu estudei da história da Chaosium, ela teve um momento que ela investiu pesado nesse Call of Cthulhu e tudo mais. Eles lançaram até um card game colecionável, seguindo o bom que era o Magic naquela época, Magic the Gathering. Todo mundo entrou nessa, né? Acho que quase todo estúdio entrou nessa parada. E eles criaram o seu próprio card game, só que eles não conseguiram se adaptar direito com o mercado, assim, desse tipo de história, né? Do terror, enfim, do formato em si, e só os grandes acabaram se mantendo, e eles até criaram essa versão D20 depois, 3 edições do D20 Call of Cthulhu, em parceria com a Wizards of the Coast, tá? A própria Wizards lançou esses livros, e depois acabou parando essa parceria, quebrando o contrato. Mas só muito tempo depois que ela foi se reestruturar ao licenciamento, a transportar o formato dela em outros jogos, outras mídias, com apoio do público, né? Principalmente agora, nesse ano, que ela conseguiu $500 milhão pra lançar a 7ª edição. É prova suficiente, tipo, o público tá querendo, né? Tá esperando esse tipo de conteúdo dela. Desde a 5ª edição, acredito, eles lançam sempre um Kickstart Guide com mais ou menos 10 páginas, como o Andrei falou. E, tipo, nesse guide, ele ensina você a montar uma ficha e jogar
um cenário, né, com o mínimo de regras que é necessário. Inclusive, ele te dá o cenário, te dá as pistas e te dá, enfim, a descrição. Aí tem as páginas pro mestre ler e tal, e os arquivos de pista. Então, eu acho muito legal esse tipo de coisa. E ainda mais com a época da internet, né? É um PDF de 3 MB, ele vai estar na descrição aqui da postagem. É um PDF em inglês de 3 MB que tem tudo pra você jogar um cenário completo do Call of Cthulhu RPG. Se eu não me engano, agora vai me falhar a memória, houve um catarse no final do ano passado de uma editora pra fazer a tradução e o lançamento do RPG Call of Cthulhu aqui no Brasil. Por problemas eu acabei não podendo participar, mas eu achei bem interessante, assim, eu tentei até muito, mas infelizmente não consegui. E eu tô muito de olho quando lançar esse livro e ver como é que é, né? Tudo bem que vai ser na faixa de preço de qualquer RPG, eu imagino. Não é necessariamente um livro como um livro de historinha, né? Um pouquinho mais caro que isso. Deixar o link pra você aí, Nando. É a editora Terra Incógnita, olha aí, de Belo Horizonte. Legal, eu vou adicionar assim na postagem. Não conhecia. Cthulhu, 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 Cthulhu. Como funciona o personagem no Call of Cthulhu RPG? Ele é bem diferente dos outros sistemas de RPG, justamente pelo que o Eduardo falou. Você não espera que ele sobreviva e seja o herói no final do dia. A maioria dos personagens, pelo menos. Muitos deles estão na história pra realmente se ferrar, ficarem loucos ou morrerem no processo. É um sistema que ele penaliza bastante, assim, ele cria o medo, né? Esse perigo real. Você não entra num quarto ou numa sala com a certeza que você vai sair vivo. Essa certeza você não tem. E esse sistema permite isso. Tanto que, por exemplo, uma das características desse sistema é que você não aumenta seus pontos de vida, por exemplo, em nenhum momento. Não importa o quão forte ou quanto protegido você esteja, você sempre vai ter o mesmo ponto de vida. Você tá sempre preparado, mas nunca suficientemente pronto pra qualquer desafio, entendeu? E é lógico, depende muito do mestre. Aquela ideia mesmo que você tomar um tiro, coisa assim, você pode ser experiente pra caramba, mas não vai adiantar muita coisa, né? Essa é a ideia. Eu lembro que no starter que eu tinha pego da revista, né, ele falava, né, de alguns perigos e tal, e uma delas, eu lembro agora que a gente começou a conversar sobre isso, eu tô me lembrando mais e mais. Começava a história em uma casa, né, uma mansão, e você ia lá investigar e começava a ocorrer eventos estranhos nessa casa. Aí um dos eventos que mais me chamava a atenção era uma faca voadora que ia na sua direção. Aí você vê que, às vezes, um jogador de RPG tá acostumado a, sei lá, tá numa moita e sai de lá de dentro um tarrasque nível 40. E pra quem for ver uma faca levitando na sua direção, pode parecer até nada, uma bobeira, mas você tentando puxar um pouquinho desse pro mundo real, quer dizer, você tá dentro de uma casa, né, que você não conhece, né, e as facas começam a voar na sua direção. Se você não morrer, você vai sair de lá bem tantã, né? Então, eu acho que é um pouco dessa experiência. Cada jogo tem que passar isso. Se não passar, não é Lovecraft, assim. Tem elementos que são e tem elementos que com certeza não são. E elementos que com certeza não são é essa distribuição de level de você cada vez ficar mais forte, nível 20, o cara se tornar praticamente um semideus dentro da história. Isso não pode ter de jeito nenhum, né? Tem que ser uma conjunção entre tanto o mestre quanto os jogadores, tem que entender isso, cara. Então, por exemplo, vamos lá, zumbi é uma coisa que no RPG, no D&D normal, você vê toda hora e sai cortando cabeça e como, né? Sim. Isso, você vê um zumbi no Call of Cthulhu, cara, você tem que encarar como se você visse um zumbi de verdade, como se você estivesse andando na rua e visse um zumbi. Você pode ficar assustado, pode até ter um piripaque, né, cara? Porque, né, é uma coisa sinistra, né? É maneiro aí, o mestre também tem que levar pra esse lado. Claro que as regras ajudam também, você rola lá o teste de sanidade pra saber se você corre, se você fica maluco, fica com problemas e tudo mais. Então é meio por aí, assim. Mas eu acho que todo mundo tem que também, o jogador também tem que entender o espírito do jogo pra entrar, né, na aventura. Eduardo, é isso que eu sempre falo, né? Quando eu jogava com minha ex-namorada, ela ficava brava que o grupo só sabia dar porrada. A gente jogava D&D, o vampiro, o lobisomem, só sabia dar porrada. Ela só veio reclamando, falava, mas filha, esse grupo aqui é assim. Cada grupo joga de um jeito. Galera, não adianta. Tudo jiu-jiteira lá batendo nos outros. Os caras não adianta você falar que vai... Um jogo ou outro colocavam algo mais investigativo e tal, mas tudo cambava pra porradaria maluca, sabe? Então não adianta você pegar um grupo costuma jogar D&D ou costuma jogar lobisomem, costuma dar porrada em tudo e falar assim pra eles, sem um acordo prévio, vamos jogar um game agora que é de estratégia, tem que pensar, você tem que ter medo, senão tu morre, o cara vai, medo? Morrer? Vou arrancar a cabeça do monstro e, sabe, você tem que conversar, o grupo tem que ser um grupo, não é qualquer coisa, é que nem quando você vai ver filme de terror com pessoas que não querem ter medo, não tem graça, cara, você a pessoa tem que estar predisposta já à parada, você tem que se entregar ali, tem que estar com uma predisposição de sentir medo, de ficar, sabe, senão não funciona, tem que ter o clima, o jogador tem que ajudar a criar esse clima. Pra deixar isso mais real, a coisa toda, todas as habilidades, todos os pontos, eles são baseados em porcentagem. Então, quando você for criar sua ficha, né, de força, constituição, poder, destreza, aparência, aí tem tamanho, tem inteligência, enfim, tem vários detalhes que vai estar no arquivo
arquivo de Kickstarter que o pessoal pode ver. Tudo isso é uma porcentagem. Ele divide esses dados da seguinte forma: a porcentagem total, metade e 1/5. Então, quando a pessoa tira, sei lá, vou dar um exemplo aqui, ela tem 70% de força. É uma pessoa realmente forte. Então, a metade disso é 35. Se ela tirar 35 num dado de porcentagem, ela tirou um bom sucesso. E se ela tirar 14 ou menos, ela dá um sucesso crítico. E o que eu acho legal disso? É que você melhora essas habilidades pelo uso, entendeu? Você só pode melhorar essas habilidades que você usar no cenário, depois que ele acaba e tal. É tipo Tibia, né? No, God, please, no! No! É esse o momento que eu te conecto aqui agora. Meu Deus. Valeu, cara. Um abraço. Nossa senhora. Você tem que ficar batendo. Você tem que ficar batendo os monstrinhos pra, né? Tá bom, continua aí. Parada, né? Eu joguei há muito tempo atrás, cara, mas não tô lembrando do jogo, não, cara. Não tá perdendo nada, não. É aquele jogo de Nintendinho mal feito, não é essa, cara? Caraca. No! Esse é um fator legal que eu acho quando você monta uma ficha. E outras coisas que você tem que levar em conta ao montar a ficha. E também o arquivo da ficha vai estar na descrição da postagem. A galera vai sair daqui carregada de arquivos, vai ser incrível. Você pode escolher diversas ocupações. Você pode ser um autor, olha aí, de literatura, com especializações. Você pode ser um professor, que nem o Rafael. Pode ser um fotógrafo também, por que não? Não, fotógrafo fudido. Engraçado que o professor já começa com menos 2 dados de dinheiro inicial, né? Fotógrafo também. Faz sentido. Só menos 2? Faz. E você também tem o seu nível de riqueza, né? Diferentes tipos de níveis de riqueza. Do 0 ao 99. E aí tem toda a subdivisão disso. Eu realmente gosto de rolar um dado e definir quanto de dinheiro você começa o jogo. Em qual classe social você começa. Isso é muito interessante. Você deixar solto, né? Pra criar o seu personagem. Sim, eu acho até interessante você ter essa distinção também de classe pra também modificar um pouco a sua interpretação, né? Quer dizer, qual é o interesse que a pessoa tá em investigar certo caso, né? O que vai ser o salto pra ela começar a aventura e da forma como ela vai reagir às coisas de uma maneira racional. Eu gosto de que os jogadores tentem interpretar um pouco esse lance, né? Não acabe se tornando apenas regra de que tudo acaba sendo atributos maiores ou menores dependendo da sua classe. Uhum. E outra coisa legal também na ficha do jogador é que você precisa criar a backstory dele, né? Geralmente são 2 ou 3 entradas de backstory rápidas, né? Tipo 2 linhas no máximo. Porque o mestre, ele utiliza isso durante o jogo. Ele utiliza a sua história contra você mesmo. Ou a favor ou contra. Mas existem momentos que o mestre muda a sua história, o seu backstory, pra você ficar louco, entendeu? O cara já é professor, tu ainda vai piorar a história do cara, irmão? Nessa onda aí. Mas professor é maneiro. É só a mulher dele ficar grávida de gêmeos. Não, mas isso é bem interessante porque eu imagino que uma das formas de você até mesmo continuar uma aventura ou pular pra outras, imagine que você entrou numa aventura, numa primeira partida, e vocês conseguem fechar um portal, matar o cultista que tá fazendo o ritual, e seu jogador, né, o seu personagem, jogador não, se o jogador morrer, aí fudeu mesmo. Mas se seu personagem morre, né, ou fica louco pra sempre, você imagina que você pode continuar aquela linha narrativa com um filho ou com um primo, e a partir daí você continua jogando, e imagina que, por exemplo, beleza, você encontrou a carta do seu tio falando, sei lá, falando loucuras e que ele se matou. Aí você vai pra lá pra tentar descobrir o que seu tio vai. O mestre, eu imagino, já usa isso pra fazer a modificação do tipo, mas na verdade o seu tio, ele tava descobrindo uma linha de cultistas e por causa disso ele morreu. E aí, por aí vocês vão descobrindo e o mestre, né, vai modificando assim. É um negócio muito interessante. E o Kickguide dá pra jogar tranquilo, cara. Eu li 2 vezes aqui, tranquilaço de jogar. Eduardo, como é que a backstory, a história, né, do personagem, como é que o mestre pode influenciar a história dele ou pode usar isso a favor ou contra ele? Você que tem mais experiência. Cara, eu acho que depende muito do grupo, né? Mas eu acho que o mestre tem que ter essa capacidade de improviso. Eu acho que a gente tem que pensar logo em fazer as ligações todas que o personagem tem, não só com a história, mas com outros personagens, né? O que é interessante é que muitas vezes a gente fez em grupos personagens que não tinham nada a ver com o que o mestre queria, mas realmente o cara conseguiu improvisar e ficou muito maneiro, entendeu, cara? Então teve uma vez que em Cthulhu eu fiz lá um bandista lá, não tinha poder nenhum, não. Era um empresário de futebol de terceira divisão. Legal. Porque era aqui no Rio, né, na década de 20. E o meu irmão fez jogador de futebol, magricelo lá. Se falar que o nome é Alejo... Não. Por favor, e assim, a gente falou, como é que o cara vai, né? E aí a gente conseguiu. É claro que depois de, como eu falei antes, depois de um tempo, eu acho que uma segunda aventura e tal, já é mais difícil, sabe? Você encaixar o cara, assim. Mas na primeira aventura, é muito fácil você conseguir encaixar personagens diferentes, entendeu? Eu não vou dizer fácil, mas a gente consegue fazer, assim. Depois, é claro que o cara não vai, né? Um cara normal não vai perseguir aquele perigo, né? Ele vai recuar aquele perigo. Mas você colocar uma situação como, sei lá, o cara é colocado naquela situação de forma aleatória,
tal, e acho que se consegue fazer sim, cara. O mestre tem que ter essa habilidade de tentar improvisar, né? Mestrar é muita improvisação também, né? Eu acho muito foda as pessoas conseguem realmente desenvolver uma história assim no improviso. Eu acho que não deve ser tudo no improviso, sabe, cara? Eu acho que tem que ter uma linha, né, da aventura e tudo, e aí você improvisa, né, nas lacunas. Quando eu narro aqui, primeiros jogos que eu narrava, geralmente eu trabalhava mais a história nos jogos de terror, mas eu comecei a reparar que quem não joga não pode entender, mas a galera que joga vai entender. O jogador sempre vai fazer uma coisa que você não espera. A missão do jogador na vida do mestre é não seguir a história que o mestre quer. Então, se você for muito no trilho, o jogador vai embananar, você vai ficar puto, você não vai conseguir improvisar e o jogo vai ficar ruim. Então, o que eu fazia? Eu fazia o começo, fazia mais ou menos o meio e tinha o destino final. O caminho completo, eu preenchia com o que os jogadores iam fazendo. Eu sempre tive uma facilidade de imaginar, de improvisar. Isso me ajudava. Eu deixava sempre fichas que poderiam ou não ser usadas de monstro, NPCs, né, paradas. Se eles mudassem de estrada, tinha um NPC pra ali e tal. Então é muito desse improviso e da sua capacidade de ter imaginação rápida. Tem muita gente que usa justamente fazer esse teu ponto aí, Rafael. Só que, tipo, em vez de você pensar, por exemplo, começo, meio e fim, você pensa no começo e no fim. Aí, tipo, você quer que determinados jogadores cheguem a um determinado ponto, por exemplo, a um determinado ponto da história. Você vai colocando, tipo, sei lá, alguns pontos chaves, alguns eventos que, tipo, os jogadores chegam e necessariamente chegam em algum ponto e daquele ponto acontece alguma coisa. Pra poder dar prosseguimento da história do jeito que você quer e do jeito que eles também sigam a história junto, né? Isso também é uma coisa que é válida pra fazer. Sim, sim. Em RPG, uma coisa que eu acho super válido é você sempre pedir. No D&D é meio desnecessário no termo geral, apesar de eu gostar. Mas em outros sistemas, é bem legal você sempre fazer o prelúdio do personagem. Essa história que no Cthulhu tem, que você pode usar em jogo e tal, nos outros sistemas você pode utilizar muito isso. Fazer sempre as adaptações em cima da história do personagem, porque isso insere o personagem mais ainda na aventura. Você se sente mais parte daquela história porque você está inserido de uma forma mais íntima nela. O seu personagem está mais envolvido. O background bem feito do personagem sempre é interessante, né? Também para poder dar mais corpo, né? Mais vida ao personagem. E tamanho de background não é tão importante quanto muita gente imagina. Tu pede pro cara escrever um background e ele escreve 3 páginas. Tem jogador que escreve meia folha e é excelente, sabe? Escrever 3 páginas eu até agradeceria. Mas tem gente que escreve 2 linhas e, cara, tu tem que tirar leis de pedra. Desgraçado. Tem gente que escreve 3 páginas e não escreve porra nenhuma, entendeu? Coloca aí Crepúsculo, né? Coloca 3 páginas de Crepúsculo e se vira agora pra montar. Cthulhu, 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 Cthulhu. Outra coisa única que veio do Call of Cthulhu RPG é que ele adiciona muito as condições de loucura. Porque é o seguinte, a gente tem a sanidade, né? É uma das características chaves do Call of Cthulhu. Quando você avista um inimigo que você não entende, que não é natural, que não é uma pessoa, não é físico, você automaticamente perde sanidade. Isso aí nunca vai mudar. O que vai mudar é o quanto de sanidade você vai perder. E aí você precisa fazer um teste de sanidade pra ver quanto de você perde. Mas ao mesmo tempo, existem coisas do outro mundo, ou místicas, ou magias que você precisa aprender, que você só aprende se sua sanidade tiver caído alguma coisa, entendeu? Ou seja, você precisa estar meio maluco pra poder ver as pistas, o caminho pro segredo da casa antiga abandonada. Então, é um sistema meio estranho, assim. É aquela coisa de, tipo, você se sacrificar um pouco pra poder prosseguir. É interessante, Nando, que isso casa muito bem com a literatura do cara, porque diversas vezes, quando você vai ler os contos clássicos, você tem muitas descrições não descritivas, se é que eu posso falar isso, né? Que o cara fala, esse bicho é metade leão, metade golfinho, metade baleia, só que não tem nada a ver isso que eu acabei de falar. É mais ou menos isso, você tem que usar muito da sua imaginação e puxar um pouquinho do que o autor tá descrevendo ali pra montar um negócio na sua cabeça. Isso muito tem a ver também com as próprias descrições de lugares, de ambientes, dos próprios eventos. Às vezes, muitas vezes é descrito lugares com ângulos impossíveis. Jogando isso pra dentro da regra, eu imagino que seja até meio legal isso que você tá falando aí. Encaixa muito bem nisso da questão. Que você precisa estar meio desconcertado ali da cabeça pra você conseguir enxergar ou aquela passagem ou aquele ângulo meio impossível. Ou entender uma linguagem nunca escutada antes. Exatamente. Por exemplo, pra você conseguir entender algumas páginas do Necronomicon, absorver magia e etc. E você tem que jogar, perder ponto de sanidade, etc. Pra você conseguir usar magia. Por exemplo, se você der de cara com o Great Old One, você pode até inclusive perder o personagem na hora, porque você pode ter um breakdown mental, saca? É só pensar no Ash no final do Noite Alucinante, né? Era um cara normal, termina o filme com a porra de uma motosserra no braço.
Pois é. E rindo quando arrancou a própria mão, né? É bem isso. Deixa eu perguntar uma coisa aqui pro Eduardo. Eduardo, você, grande fã dessa literatura de terror, você pretende escrever algo nesse cenário? Ou você tem plano? Você deseja fazer algo do gênero? Cara, eu acho que eu já faço um pouco, né? Dentro das minhas histórias. Eu acho que eu sempre coloco elementos de terror. Eu acho que sempre acabo levando as minhas histórias pra aquelas influências que eu tenho, que eu quero falar. Por exemplo, eu sempre tenho uma coisa do Lovecraft, como a gente falou aí, alguma coisa do Conan, né? Do Robert E. Howard, alguma coisa do Tolkien, aí vai embora pra várias coisas, né? Mas eu não tenho planos nenhum, não, cara. Assim, na verdade, eu ainda tenho que escrever o próximo livro, eu tenho que escrever o guia ilustrado. Então, cara, eu tenho já trabalho aí pra mais 2 anos aí, então eu não sei te dizer. Mas eu sempre uso, cara, e uma vez eu tava falando até com o PH Santos lá do Rapadura Cast, na verdade foi no podcast dele, ele falou que também é legal, o cara escreve, na verdade aquilo acaba adaptando a história pra aquelas coisas que ele gosta, né? Ou pelo menos deveria ser assim. E também se não for assim, é aquela coisa, o cara escreveu um livro porque, isso é o que tá na moda, assim, eu acho até um pouco humilhante, assim, sabe, cara? Mas, enfim, aí respondendo a tua pergunta, não sei, não tenho nenhum plano, mas você sempre vai ter esses elementos da minha história, com toda certeza, cara. Entendi. É porque, assim, quando você é um anjo, quando a gente tá no papel de uma criatura não humana, né, a gente se torna um pouco mais seguro de encontrar um monstro, um cachorro gigante de sombra, uma criatura, você diz, eu sou um anjo, né, tal. Você tá jogando algum RPG que você não é humano, você tem essa garantia. Quando você é humano, as coisas mudam, né? Você se sente muito vulnerável, né? Você se sente bem vítima das coisas ali. É por isso que eu fiz essa colocação dessa pergunta. Não, em termos de literatura, de RPG, na verdade, você pode ver até mesmo Vampire, né? Que era um jogo de terror, mas na verdade é um jogo de terror pessoal, não um jogo de terror. Você como vampiro, você não é muito foco, sabe? Já o próprio Call of Cthulhu, na verdade, assim, até você pode ter, não seria assim nem o fato de ser um ser humano, mas, por exemplo, sei lá, em outros jogos, no próprio D&D, você pode fazer um jogo de terror, mas eu acho que não vai gerar tanto medo quanto, por exemplo, um Call of Cthulhu, que ele já é feito pra você ser frágil, né, cara? Você tem que saber, inclusive o jogador, que é meio power gamer, tem que saber se virar e se adaptar a essa realidade. Não vai querer fazer um porradeiro que não vai fazer muito sentido. Por mais que seja porradeiro, mais 1, mais 2, mais 3 que você tem, e o bicho tem mais 20, entendeu? Então não faz nem diferença. Né? Mas aí é a hora que o mestre entra, tal qual um ranger vermelho, e mete uma faca voadora levitante na cara do sujeito, né, que tá ali, sei lá, de Rambo dentro da história. Tem também muito disso, né? Mas é que tá, no jogo do Cthulhu não precisa nem fazer isso, porque a própria regra vai matar o cara. Então, exatamente. Eu só queria dar um exemplo, um fantasma aqui do cenário que eu tava lendo. Ontem à noite eu tava lendo esse cenário. Então o fantasma, ele tem o poder de jogar uma madness, uma loucura em cima de uma pessoa. Então, tipo assim, um fantasma tem o poder de causar loucura numa pessoa. É uma magia que ele possui. O fantasma, ele roda um D10 e quanto maior o número, pior é a loucura que ele transmite pra pessoa, entendeu? E isso eu achei maneiro porque, tipo, de uma escala de 1 a 10, a loucura pode ser, tipo, devastadora e, tipo, mudar o cenário completamente. Então, por exemplo, você tá no meio de uma batalha, você com seus 3 amigos, e o fantasma, a primeira coisa que ele faz é tentar jogar uma loucura em você. Se você não resistir, tem uma escala de 1 a 10 que vai te ferrar de alguma maneira. O número 1 começa com a amnésia, o investigador não tem memória dos eventos que aconteceram no momento exato da batalha, até o café da manhã dele, tipo, ele tava tomando café da manhã e agora tá de frente pro monstro, ou seja, ele não lembra de nada da história que ele passou. Basicamente é uma tequila. A tequila é braba, hein? Esse Andrei, né, cara? É assim que a gente vê. O segundo nível, o investigador sofre uma psicomática, eu não sei traduzir isso agora. Por exemplo, ele fica cego ou fica surdo ou perde a utilização de um dos membros, mas é psicológico, entendeu? Ele fica com o psicológico abalado e ele é desabilitado psicologicamente. Tipo, ele pode se cagar, né? Ele pode perder a... Ele perde psicologicamente o controle daquele braço? É um efeito psicossomático, né? Aquilo de você... Exato. Eu ia falar que o nome é psicossomático. Eu estudava isso quando eu fazia psicologia. Fisicamente você é afetado por um dano mental psicológico, né? Exato. O terceiro nível é a violência. Uma névoa vermelha envolve você de raiva e você começa a atacar tudo e a todos em volta de você. Aliados, cenário ou inimigo. É uma violência que causa em você. Você perde o controle. O quarto seria a paranoia. O
investigador sofre uma paranoia severa durante 1d10 turnos. Quando você sofre a paranoia, ninguém é confiável. Todo mundo tá te espionando, todo mundo vai te trair. E aí você precisa se vingar ou se preparar com isso. E aí pode ser palco de muita manipulação do mestre, né? Conforme a paranoia que ele constrói. O 5º nível, uma outra pessoa próxima a você, ou algum amigo seu, ele se torna uma outra pessoa que é muito significante pra você. Por exemplo, você tá no meio de uma batalha e o seu companheiro de batalha, ele vira o seu pai, por exemplo. E agora você não tem controle sobre isso, você acaba interagindo com seu pai ou com sua... Mas a pessoa continua sendo ela, entendeu? E aí pode ser uma pessoa que você odeia ou uma pessoa que você ama e causa toda uma parada psicológica. Teste DNA fantasmagórico. O 6º nível é desmaiar, simplesmente. Desmaiar por 1d10 turnos, não poder fazer nada. O 7º nível é você correr em pânico. Você não pode fazer nada. Na verdade, você corre em pânico, você deixa pra trás todo mundo e tenta fugir do local de todas as maneiras possíveis. Inclusive pegando um carro, barco e deixando todo mundo pra trás. E aí você viaja por 1d10 turnos pra longe da batalha. O 8º nível é histeria física e emocional. O investigador, ele entra em estado de histeria. Ele começa a rir ou chorar muito ou gritar muito, incapacitado de fazer outras coisas e influenciando as pessoas em volta dele. O famoso cair no chão rindo que nem louco e todo mundo ficando te olhando com aquela cara de apavorado. O 9º nível é a fobia, pode ser qualquer fobia que você quiser, claustrofobia, sei lá, medo de barata, medo de demônios, medo de espaço confinado, e a fobia acontece mesmo que o gatilho dela não esteja presente, então a pessoa começa a ver baratas, ver aranhas e tal. Esse é o 9º nível. O 10º nível é uma mania, é o nível mais interessante da lista, né? Porque o investigador ganha uma mania, do nada. Por exemplo, uma compulsão pra lavar as mãos. Ou uma compulsão irracional pra mentir. Uma compulsão irracional de gostar de vermes. Uma compulsão de se atracar com o fantasma. Olha aí, olha. Pode ser. Uma compulsão irracional e imediata, durante, sei lá, 1d10 turnos, de adorar sapatos. E o cara adora começar a olhar os sapatos todo mundo. Ainda bem que fantasma não tem sapato. Você tem muita possibilidade, né, de manipular, justamente por essas possibilidades de mexer no psicológico da pessoa e modificar o cenário, modificar a percepção que ela tem. Interessante que o jogo acaba ficando mais rico, né? Eu tinha imaginado inicialmente que essas 10 possibilidades fossem crescentes, mas não, elas são bem aleatórias, né? É bem interessante. Eu gostaria de jogar um jogo. Sabe que me pareceu assim, quando tu tava descrevendo as 10 maneiras, me pareceu muito poderes do vampiro no storytelling. Muito demência, presença, você fica com vários sintomas do gênero, sabe? Fúria, medo. Isso é muito pode ser algo que tenha se baseado, inclusive. Você descrevendo isso aí foi muito igual. E isso é muito presente em todos os contos de Lovecraft. Cada conto, ele destaca um desses temores, um desses problemas. Pra quem não conhece, né? Pra quem não entende do assunto, de tipo, como a mente humana consegue ser afetada por causadores externos e internos, em cada conto do Lovecraft, ele sempre tá destacando uma percepção. Ele era um cara muito estudioso, né? Não só de astronomia, química, ciências em geral, que ele utilizava muito nos contos dele, mas ele era muito observador do comportamento humano para o medo, né? Com o medo, que era o que chamava muita atenção disso. Talvez porque o medo fosse também um sentimento muito primário do ser humano, né? E pouco explorado. Não, mas uma das coisas que deixava ele realmente pé da vida, tanto que foi esse um dos motivos que ele começou a escrever, foi exatamente você levar os outros autores, né? Que vieram antes dele, não os grandes autores, né? Mas os autores pulp, né? Ele ficava pé da vida porque ele tratava muito com leviandade, esse tipo de coisa, né? Aparecia caveira, demônio, monstro, vampiro, e no final das contas aquilo não afetava de nenhuma maneira aquele herói clássico, né? Meio Hércules, que tá lá e não vai se afetar por aquilo. E ele ficava meio bolado com isso. Ele quis fazer diferente. Exato. Eduardo, você já explorou alguma vez nos seus livros esse tipo de pegada que você mexe com o psicológico e a percepção dos seus personagens? Como é que é isso? Eu acho que foi o Rafael que falou aí, né? Tem essa coisa, né? Que vocês bem falaram, como os personagens muitas vezes são anjos ou criaturas sobrenaturais, eles têm, vamos dizer assim, uma resistência maior à parada, né? Mas eu acho que talvez o que eu tenho mais explorado foi talvez no Anjo da Morte, cara, que é o Daniel, né? E tentei colocar sobre ele várias questões, traumas de guerra e tudo mais. Não sei se muito pela questão do medo, não, cara, mas eu acho que pela questão do psicológico, eu acho sempre importante. E ele tem toda a razão, cara, que eu não sabia essa informação que o Andrei falou, né, de você acontecer uma coisa marcante na vida do personagem e você tratar aquilo como algo leviano, né. Eu acho que isso aí é uma coisa que os autores devem notar, deve sempre ter uma consequência do que é colocado, sabe. Eu acho que mesmo em qualquer tipo de personagem, né. Na verdade, só isso que torna o personagem, vamos dizer assim, verdadeiro, né, em vez de ser simplesmente um pedaço de papel. É que é interessante isso, apesar de não ser esse o contexto no momento da história, mas logo no começo do Filhos do Éden, aquele lance da personagem
personagem principal, né? De você ter ela com a memória desfragmentada. Apesar de não ser esse contexto, talvez, relacionado ao terror, né? Algo horror e tal. Eu acho que é muito daquilo também, né? De você ver, ter ali uma confusão mental, um lance de não saber o que tá acontecendo. Aí eu acho que ali eu diria que expressaria muito bem, talvez, isso, né? Se você jogasse dentro de um contexto do horror Lovecraftiano. É bem interessante. Eu já acho que tem um contexto maior nas partes que os amigos do Daniel, os soldados, eles se deparam com criaturas sobrenaturais. Sim, é verdade. E o que você falou aí, no primeiro, né, o Filhos do Éden, Herdeiro de Atlântida do primeiro, que tem uma personagem que é a cara que acha que é um ser humano, né? Até um determinado ponto do livro, que ela realmente acha, ela vê uma criatura sobrenatural lá, uma criatura que vai atacá-la e tudo mais, ela ainda age como um ser humano. Ela fica sem saber o que fazer. Depois, finalmente, né, essa situação passa e ela tem esse vislumbre aí. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que tem que trabalhar mesmo todos os personagens, porque, na verdade, assim, eu acho que pode ser um anjo, pode ser um vampiro. Nada disso vai fazer sentido se aquilo não tiver relacionado com você de alguma forma. Então, o vampiro, por exemplo, não vou nem falar de anjo, vamos falar dos robôs, por exemplo. Olha só, eu dou esse exemplo, é muito legal. Hoje a gente fala sobre isso. Os robôs lá do Asimov, na verdade, não são robôs. São seres humanos. Eles encarnam nós, né, como seres humanos, tentando nos rebelar, seguir o que a gente quer. Sair da programação. Essa é a grande metáfora, né? Então, os robôs não são robôs. Os robôs somos nós. Da mesma forma, os anjos, da mesma forma, qualquer criatura que tiver que se colocar, se ela não se relacionar com você de alguma forma e não te passar nada, não acho que faça muito sentido, não. É apenas um personagem, um pedaço de papel, né? Às vezes, pra um RPG clássico, medieval, D&D, isso é até válido, mas a gente só tá ressaltando aqui que Call of Cthulhu, você precisa ter esse cuidado mais acurado com seus personagens, com a profundidade psicológica dele, senão você acaba se tornando mais um jogo, né? E o objetivo dele é realmente sair um pouquinho dessas aventuras clássicas, é você tentar entender um pouco, né, a psique humana, esse tipo de coisa. Eu acho bem interessante. Outra coisa interessante quanto à história ainda é que todos os cenários prontos, suplementos e tudo mais, ele adiciona arquivos, textos prontos, pedaços de papel, livros, pedaços de jornal, sempre para serem usados durante a história. Então, se você for investigar uma biblioteca, uma casa antiga ou sei lá o que, você tem uma série de complementos, né, que você entrega fisicamente aos jogadores e eles precisam ler e tentar decifrar aquilo tudo. Isso tá presente em vários suplementos do Call of Cthulhu, entendeu? Muito Isso bom. eu achei muito interessante porque ele puxa esse lado do investigador, né, da pista, do que era realmente a maioria dos personagens do Lovecraft eram investigadores, eram exploradores de alguma forma, né? Ou se não eram, estavam fazendo o papel de. Isso, jornalistas e curiosos, né? A curiosidade. Então eu acho muito legal você poder jogar uma história dessa e realmente receber pedaços de papel, pedaços de dicas, enfim, uma descrição física que você pode compartilhar com seus amigos e tentar tomar decisões e percepções sobre aquilo. Uma coisa interessante também é o fato de você ver que o personagem tá sendo desconstruído. Você tem toda aquela imagem de que, pô, vai ser só mais um herói, vai ser um cara bonzinho e etc. E no final das contas você vê que o cara também tem erro, que o cara tem seus medos e tudo mais, e isso tudo é explorado. Você vê que o personagem vai sendo destruído. Isso é muito bacana. Isso é uma coisa que me interessou, isso é uma coisa que interessa. No momento que a barata voa, filho, não tem homem mais não, filho. É exatamente. O problema, por exemplo, você tá no meio do fogo cruzado. Digamos, você tá no meio que seria uma seita, culto a da Dagon, por exemplo. O teu personagem tá no meio de um culto a Dagon e a tua reação é, tipo, nada mais, nada menos que não. Se você fosse um herói, tipo, sei lá, de D&D, você ia chegar, você ia puxar a espada e ia falar em nome de, sei lá, um deus bondoso e sair matando todo mundo. Como seu personagem normal, a primeira coisa que você vai pensar é o quê? É ruim que eu fico aí, corre. Você pede ajuda pra polícia local, e aí você tem que fazer um teste pra convencer a polícia, e é muita loucura. Isso sem contar quando você já não tá com a sanidade baixa, você não consegue ligar ponto a ponto, você explica a história pro cara, eles acham que você tá maluco e seu personagem vai parar no asilo, né? Que é o que geralmente acontece. Manicômio, cara, manicômio. Tem razão, manicômio. Asilo é inglês, viajei, foi mal. Asylum, né? Ou então você fica maluco e se junta ao culto e tudo certo. Também tem essa. É válido, eu acho válido, né? Se junta com quem tá ganhando. Válido, já tô aqui mesmo, vamos lá. Cthulhu, 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 Cthulhu. Vamos citar rapidamente alguns outros jogos que utilizam mitos como base, como a história. Vou citar um jogo que ninguém jogou porque ele veio pra um console que não era muito famoso, também não foi muito sucesso, que foi o GameCube, né? Que foi o Eternal Darkness. My dear Alex, I will always be at your side. Que é um jogo muito maneiro, que ele não entra na mitologia do Lovecraft, nem nada disso, mas tem muitos conceitos muito interessantes que remetem muito a isso. E um dos melhores pra mim, não afeta do tipo como se fosse um ponto de vida, como a gente tá citando aqui do RPG de mesa, mas que aumenta muito a jogabilidade de uma maneira absurda, que é a questão da sanidade, né? Às vezes você começa a ver, a enxergar eventos e a própria jogabilidade muda um pouco, né? Você começa a ver os quadros se mexendo, você começa a enxergar vultos, e é basicamente um jogo
investigativo com alguma ação e que a trama dele, ela é muito maneira porque você vai viajando no tempo, né? Não a viagem literal, né? Na verdade, você joga com vários personagens de épocas diferentes, desde um romano, na época dele, até uma menina dos dias de hoje. E como as histórias acabam se entrelaçando dentro de uma mansão e tal. E, cara, é muito maneiro, de verdade, assim, e um dos principais elementos desse da sanidade é o que deixa o jogo mais tenso ainda. A sanidade mexe com a quarta barreira. O que seria a quarta barreira? É o jogador e o controle. Ou seja, a partir de um momento que a sua sanidade caísse, o jogo começava a falar que seu controle tá desconectado. Aí depois de um momento, ele começa a dar erro no disco. Fala que o disco não tá mais girando, mas ele tá girando. Aí tu fica louco, né? Você fica maluco, né? É, isso. Esse jogo chega a desligar a televisão. Sim, ele desliga, deixa tudo preto e você acha que travou o jogo. O limite dele é que ele apaga o seu save. Ele chega no seu memory card e apaga seu save. Olha aí, cara. Como assim, cara? Isso é muito hardcore. É mentira, tá? Ele não apagava de verdade, mas ele fazia toda a simulação de, tipo, entrando no seu save e apagando todos os seus saves. É isso aí. É válido. A loucura começava com o que o André falou. Quadros se mexiam, as estátuas viravam o rosto, e quanto mais tempo você ficasse naquela situação e menos tempo você explorasse direito, você ia ficando mais louco, até piorando. Aí por aí vai, a sua barra de vida muda de cor, os controles ficam invertidos, aí loucura total. Bruno Dias, recomendação. Tá até muito famoso, que eu acho que a gente chegou a falar, inclusive, se não falou, provavelmente vai, da série Penumbra e a série Amnésia, né? Os dois devem muito dessa parte desse universo. Não diria exatamente puxando diretamente do Cthulhu Mythos, mas eles envolvem muita coisa de sanidade. Tem um personagem que você não pode ficar em determinada situação, tá indefeso, você não tem nenhuma arma pra contra-atacar os inimigos e você tem que geralmente fugir. E você tá num esquema de você tá indefeso mesmo contra as aberrações que estão no local. Penumbra e Amnésia, todas pela Benja Produtora, né? E são ótimos exemplos de jogos de terror levados à excelência. É verdade. Rafael Jacaúna, alguma outra fonte de jogo para Lovecraft? Eu sempre cito isso, mas é porque os monstros seguem essa ideia, é o Dead Space. Aqueles monstros são nesse espírito, cara. What was that? Did you hear that? Not sure. What the hell? I don't know, something's in the room with us. Sabe, meio... Uma religião, né, em volta dos monstros também, né? Sim, verdade. Religião, tem objetos sagrados, poderes, artefatos, monstros deformados, aquele espírito meio de monstro japonês, monstro de pesadelo. Eu acho que segue esse ritmo de Lovecraft. Essa parada aí. Entendi. Dicção. Rodney, indica um jogo pra gente. A gente joga muito Eldritch Horror hoje em dia. Eu jogava o Arkham Horror já antigamente com outro amigo meu que tinha, e agora saiu o Eldritch Horror. Extremamente sensacional. Eu tenho muito ido na casa do Fernando jogar. É um jogo, uma porque tem toda a temática do Lovecraft, e outra porque é jogo de tabuleiro, cara. Então, aquela narrativa maravilhosa, todos os mitos, os mistérios são contados muito bem nas cartas. Tem uma narrativa muito boa no jogo, você consegue encontrar muitos elementos ali que fazem o jogo se tornar muito interessante pra quem gosta desse tipo de literatura. Então eu recomendo bastante. Comprem, é muito bom. A gente vai ter um episódio dedicado ao Eldritch Horror porque a gente realmente joga bastante. Esse jogo de tabuleiro você tem 12 personagens, você escolhe um, no máximo 8 jogadores, e você tem que viajar o mundo fechando portais pra que criaturas parem de entrar na nossa dimensão. Enquanto isso, você tenta resolver 3 mistérios que variam conforme o Elder One que tá acordando, pra evitar que ele acorde. Se o Elder One acordar e você não tiver resolvido os 3 mistérios, você vai ter que enfrentar ele. Ou morrer, ou você morre. Geralmente morre, é bem difícil. Então é um jogo de cooperativo de 2 a 8 pessoas, dura 3 horas de jogo geralmente, e você tem os personagens, tem os artefatos, tem os encantamentos, tem os equipamentos, e você viaja pelo mundo inteiro, fechando portais, enfrentando monstros e resolvendo encontros de outro mundo, conseguir novas pistas, que é muito interessante. É um jogo muito bem feito, muito profissional, feito pela Fantasy Flight. Você tá falando disso, bem que podia rolar um fanfiction de Scooby-Doo de Cthulhu, né, cara? Seria... Mas já tem, cara. Teve episódio do Scooby-Doo de Cthulhu, sim. Sério? Que maneiro, cara! Você precisa mandar isso pra gente, cara. Cara, só não vou falar que foi maneiro porque eu detesto Scooby-Doo, cara. Ah, não fala isso, cara. Não, é maneiríssimo. Cthulhu. Eduardo, você tem algum jogo, alguma referência que você quer indicar para as pessoas? Não precisa ser jogo, pode ser outra coisa, um livro, uma série de TV, qualquer coisa que você queira indicar. Bom, a gente falou aí talvez o melhor seria o Call of Cthulhu mesmo, que a gente acabou falando no programa inteiro. Queria indicar, assim, não só o Call of Cthulhu da Chaosium, como também tem o D20, que é muito bom também. Pô, acho bem maneiro, assim, pra quem não tem muito saco pra aprender sistema novo, vale a pena pra caramba. Queria indicar, na verdade, uma outra coisa que tem nada a ver com isso, né? Quem não viu ainda, queria indicar uma série, que é o True Detective, uma série que eu vi recentemente. Ela é
muito foda e tem todo o clima de uma história do Lovecraft e tal, com o sobrenatural sendo colocado de uma maneira bem sutil, que fica exatamente assim, feito pra todo mundo gostar, porque se fosse mais escancarado, ia se classificar. Não, esse aqui é uma série de terror. Mas não é, cara, é uma série de investigação que você escolhe se você viu ou se você não viu. Na verdade, fica a cargo do espectador. Você tem aquela linhazinha, né? Você pode entender certas coisas, certos pormenores ali, se você souber o que tá acontecendo, mas se você não souber, você também consegue gostar da série. Na verdade, até muito interpretativa também, né? Tanto o final dela quanto a própria série em si. Exatamente. Mas então quero indicar muito pra quem curtiu esse programa. Poxa, veja essa série aí que vale muito a pena, muito legal, cara. E também indicar aí a literatura do Chambers também, né? Que também é uma das referências da série, que também é muito legal. Mesma época aí do Lovecraft. Talvez seja maior, né? O elemento maior seja... E na verdade ele cita quase diretamente, né? Ele tem algumas adaptações bem fortes. A mitologia é mais Chambers, só que todos os elementos da série, aqueles conceitos da investigação e tal, é muito Lovecraft. É muito maneiro. O próprio Lovecraft escreveu o Rei de Amarelo também, então a gente tem que pegar isso também, como referência. É verdade, ele já referenciou o Chambers também, é verdade. Algumas vezes, em alguns contos. E isso é muito legal. Tá aí a recomendação, então, True Detective, da série. É maravilhosa. Eu e o Roger, a gente se amarrou na época. Tanto que a gente gravou um episódio sobre The Last Door, que é um jogo gratuito de Flash, em gráfico retrô. O André participou, né? O André e o Jorian gravaram com a gente. É um jogo com gráfico de Atari, só que ele é point-click, estilo LucasArts. É um conto de Lovecraft. A música é sensacional. Recomendo o Eduardo, se quiser. Maneiro, cara. E o link também vai estar na descrição. Recomendadíssimo. The Last Door. E a gente vai se despedindo agora. Chegamos ao final do episódio. Eu queria agradecer demais a participação do nosso convidado especial, Eduardo Spohr. Pô, cara, valeu. Pô, eu que agradeço pelo convite. Eu vou repetir o que eu falei no começo. Vou retribuindo aqui a visita que você faz sempre quando tem um lançamento. Tem uma obrigado. coisa. Não, é verdade. Só quero fazer um momento arquivo confidencial aqui. Eu não sei se eu posso. Olha aí. E dizer que é isso aí, cara. É não só você, como a galera que me acompanha. Pô, o Andrei aí, que inclusive foi até meu aluno. O Rafael, que às vezes eu encontro os barros aí pelo Rio de Janeiro, né, pela noite, não tão tarde à noite, né, cara, eu fico muito feliz, assim, eu que sou escritor, né, tem a galera que acompanha nosso trabalho e tudo, pode ter certeza, assim, sempre que vocês quiserem que eu apareça aí pro programa, pode contar comigo, se eu não aparecer, porque eu realmente tô enrolado, assim, mas farei o possível e muito obrigado mesmo, cara, isso aí realmente a gente se lembra, sabe, a gente não esquece, parece que há muita gente, não, mas a gente fala assim, junto com os outros autores, a gente se lembra da galera de São Paulo, que eu tive agora em São Paulo, tem uma galera que vai sempre, assim, tipo, são poucos, muitos se renovam, mas tem alguns que vão sempre e a gente sempre se lembra, então eu quero te agradecer, aproveitar esse momento aqui, e agradecer você, o Andrei, o Rafael, todo mundo mais que tá no podcast por acompanhar, cara, eu fico muito feliz mesmo, cara, não é papo furado não, bom, já que é arquivo confidencial, falar que nem Faustão, é de coração. Cara, muito obrigado mesmo, é um prazer ter você aqui, a gente só não vai ficar, tipo, chamando muito, porque vai ter 1 milhão de pessoas matando a gente porque a gente tá atrasando o livro. Então... Não, eu realmente pela primeira vez, cara, eu vou te falar na minha vida, eu vou te falar, eu sempre gravo, assim, cara, mas pela primeira vez eu tô começando não a recusar, mas falando pra galera quando me escreve, pessoal, posso deixar um pouquinho mais pra frente? Porque tá meio foda mesmo, cara, até pra poder me concentrar, mas mesmo assim, mas lançando o livro eu vou ficar livre para voar. Olha aí a frase solta. Olha aí que perigo. Obrigado, Andrei Fernandes, do Mundo Freak Podcast. Olha aí. Deixa eu fazer um pequeno jabá rapidamente. Por favor. Pra você, jovem, infante, que está aí escutando o Pod Terror, você curte esse tipo de temática, então você vai lá no mundofreak.com.br, que a gente tem lá o nosso Mundo Freak Confidencial, que é um podcast somente voltado para temas insólitos e para o paranormal, para o sobrenatural. O Nando já participou algumas vezes. Yes! É isso, fica aí o convite pra vocês gostem desses assuntos. E é isso, né? Super produzido, muito profissional. Eu tô torcendo pra que dê super certo. E também comprem meu livro quando eu lançar ele. Olha aí. Jabá. Daqui a 10 anos o pessoal vai escutar. Acho que eu vou apoiar o livro desse cara, que vai demorar mais 20 anos pra sair. Rodney Rosa, obrigado por ter você aqui. Vou falar logo com você antes que você caia. Obrigado. Esse podcast eu vou ter que ouvir, porque metade dele eu não ouvi, com a internet caiu o tempo todo hoje. Exatamente. Ela tá uma delícia, mas eu agradeço Eduardo Spohr pela presença aqui, obviamente. O Andrei, lá do Mundo Freak, que eu de vez em quando ele me chama, eu apareço lá de susto. E o Rafael, que é o brother, gosta desses livros que eu gosto também. É isso aí, até o próximo programa. Bruno Dias, obrigado pela participação, querido. Por nada, cara, eu que tô sempre agradecendo por você estar me chamando aí, eu tô chegando meio de paraquedas aqui sempre, geralmente, mas tô aí sempre pra puxar um pouco de conteúdo também, às vezes um pouco pegando da galera aí. Vou fazer um jabazinho rápido aqui também, pode até não ser jogo de terror, mas pra galera que gosta de uma parte de corrida antigravitacional, pra quem gosta
série Wipeout aí, tem um jogo que eu tô desenvolvendo com o pessoal lá de fora, o Slipstream GX, que tá direto no site www.slipstreamgx.com, tem versão pra PC e Mac, e eu tô tentando até hoje escrever um livro desde 2009, vamos ver se sai até o final de 2015, se Deus quiser. Por fim, Rafael Jacaúna, cara, obrigado por participar hoje, cara. Cara, sabe que chamando, né, estando em casa, a gente sempre tem o maior prazer em gravar. A gente, ó, parece que eu sou duas pessoas. Eu sempre tenho o maior prazer em gravar. Você agora virou pai, é isso mesmo. Virou pai, cara. Olha aí. Tá no subconsciente. Vai ver que é isso. Eu não gosto muito de gravar com o Andrei, não, porque o Andrei é chato pra cacete. Inclusive, o Andrei tinha marcado o programa pra gravar o Mundo Freak hoje. Eu falei pra ele, porra, tem gravação do Fernando. Ele, tá vendo? Logo, que ele tinha esquecido. Que vacilo. A gente ainda vai roubar o Rafael ainda. Vai, fácil. Eu falei isso alto, era pra pensar só isso. Então, chamando, cara, pô. Aí, Rod, eu tô esperando pra você chamar outro dia pra tirar foto aí, pra eu fingir que vou tirar foto. Exatamente. Aí eu vi vantagem. Galera, muito obrigado pela participação hoje. Muito obrigado, Bruno, Andrei, Rafael, Rodney e Eduardo por hoje. Cara, valeu, obrigado muito. Foi muito maneiro. Então, pessoal. Só um detalhe, eu acho que a minha internet tá vacilando, que a minha namorada tá meio bolada, eu acho que ela tá no corredor toda hora mexendo no feed pra minha internet cair. Com certeza é isso. Com certeza é isso. Isso explica muita coisa. Com certeza é isso. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, hein? Um abraço. Obrigadão por hoje, cara. Valeu, galera. Abraço. Valeu. Um abraço. Tchau.